Na semana passada, o Vilela recebeu no canal dele, no podcast de Inteligência Limitada, o reacionário e líder de todo esse esquema que culminou no surgimento do neofascismo brasileiro, que a gente chama de bolsonarismo, Nando Moura. Que apesar de hoje alegar arrependimento, atacar criticamente o presidente Bolsonaro, o motivo é um só. Ele é muito mais radical que o presidente Bolsonaro e que todos os membros da seita que ele ajudou, de certo modo, a manter, e por conta disso, esse rompimento. O podcast teve pouco mais de 2 horas. Infelizmente eu tive de assistir e para vocês eu já recomendo que não assistam porque é 80% falando palavrão e 20% falando mal dos outros. É basicamente isso que tem no podcast. Além de mentir sobre diversas coisas também que a gente vai trazer aqui, ele fala que as pessoas atacaram ele, que são criminosos, fracassados. Vamos ver realmente aqui quem é fracassado, porque eu sinceramente até hoje não consigo entender como é que alguém ainda segue um adolescente, ou melhor, um adulto de 13 anos, que é o Nando Moura. O Nando Moura já foi desmascarado diversas vezes aqui nas redes por mentiras contadas por ele. Inclusive, talvez ele ache que não tenha ninguém que acompanhe o conteúdo dele com uma visão um pouco mais afinco, mas a gente não só observa o conteúdo, como tem vídeos que ele apagou e que eu tenho prints, e tenho inclusive o vídeo original salvo também, que se ele quiser eu posso expor de novo, para que ele explique o porquê que ele apagou essa quantidade imensa de vídeos, dentre estes vídeos inclusive, vídeos que poderiam incluí-lo no inquérito da fake news e naquela situação toda envolvendo todos os outros, agora ex-amigos dele. Ele atacou meu amigo Henri Bugalho também no vídeo, dizendo que o Henri Bugalho era um vagabundo, que tinha envolvido uma pessoa assim, uma pessoa assado. Vamos falar um pouco mais sobre o Nando Moura, que inclusive já atacou até mesmo crianças no seu canal. É esse o defensor da família brasileira. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, lá em 2018, mais ou menos, eu dava aula em algumas escolas aqui em Aracaju ainda e tinha feito um vídeo em resposta ao guitarrista sem diploma Nando Moura para falar sobre a situação que ele tinha inventado sobre o nazismo de esquerda. Eu peguei o livro do Hitler, o Mein Kampf, e fui lendo o livro e falando página por página, trechos por trechos do próprio livro, que é o manual do nazismo, feito pelo seu idealizador Adolf Hitler, mostrando que não fazia sentido o que ele estava falando, já que no próprio livro do criador desse movimento, né, dessa onda de ódio, o que estava escrito ali era o oposto do que o senhor Nando Moura dizia. Na época ele tinha um grupo de pessoas que apoiava tudo que ele falava, chamado de motoclube, e ele ia lá na aba comunidade dele e fazia postagens normalmente de madrugada, como o bom covarde que ele é. A gente acordava no outro dia, tinha um monte de xingamento, dislike no vídeo, ataque, você não entendia. Só que na época alguns alunos foram me procurar perguntando se eu tinha visto esse ataque, porque eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu tinha feito o vídeo realmente teve um monte de visualização, um monte de dislike e um monte de xingamento, mas eu não entendi o que tinha acontecido. Aparecia até pra mim lá depois que eu fui observar que o meu vídeo tinha sido repostado por ele na aba comunidade, mas quando eu fui clicar não tinha mais o vídeo. Os meus alunos foram e me mostraram os prints. Eu fiz um vídeo na época falando sobre isso, fui atacado pelo Nando Moura como de costume, inclusive ele já me ameaçou de processo algumas vezes, disse inclusive que o Caio Coppola também iria me processar, porque segundo o mentiroso, agora cabeludo, né, ex-careca, mas que continua com um caráter baixo, da altura dele também, ele disse que eu tinha divulgado informações falsas sobre o Caio Coppola e a família dele. Isso nunca aconteceu, eu nunca ataquei a família do Caio Coppola, ao contrário, a única informação que eu divulguei sobre alguém ligado à família do Caio Coppola foi sobre o pai dele, que é servidor público aposentado. E a informação vocês podem encontrar em qualquer lugar, já que o próprio portal da transparência permite acesso a essas informações. O pai do Caio Coppola foi ligado ao Ministério Público de São Paulo, recebia um salário astronômico, e na época eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque o Caio Coppola criticava os altos salários no funcionalismo público e o próprio pai dele tinha um desses salários astronômicos no funcionalismo público. Hoje ele tem uma empresa privada, eu não divulguei a empresa privada no meu vídeo porque não fazia sentido na época, mas enfim. E aí a gente fazia vários trabalhos de pesquisa para acompanhar o tipo de conteúdo que o Nando Moura vinha fazendo. Ele apagava vários vídeos, a gente ia lá e salvava os vídeos que ele apagava. E ele criou há um tempo atrás, vocês vão lembrar, uma loja chamada Nando Moura Optimus. E do nada essa loja saiu do ar. Quem segue meu canal há mais tempo
sabe que eu fiz uma live onde eu tinha descoberto que algumas informações que o Nando Moura tinha passado nos vídeos, inclusive dizendo que a loja era dele, não eram verdadeiras. A loja estava registrada em nome de outras pessoas e, inclusive, uma destas pessoas já tinha respondido o processo supostamente por crime de contrabando. Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque normalmente ele gosta de processar as pessoas e meu advogado é muito bom, viu, Nando Moura? Doutor Bruno Silvestre é muito bom, ele não perdeu até hoje uma causa, nem para mim, nem para as pessoas que ele defende do nosso círculo aqui, mas eu acho que a justiça tem muito mais a fazer do que estar resolvendo problemas de um delinquente que não conseguiu passar ainda da puberdade, mesmo já tendo a idade que tem. E aí fazer essa divulgação dessa loja, até que eu descobri que a loja não era dele, era em nome de outra pessoa. O endereço da loja também tinha algumas divergências do que ele falava. A questão de um dos sócios ou das sócias, que era, se não me engano, era um homem ou uma mulher. O vídeo tem no meu canal até hoje, só que tá privado. Por que tá privado esse vídeo? É um dos poucos vídeos que eu privei. Porque na época que eu fiz essa live, eu divulguei várias informações com documentos, inclusive CNPJ, telefone, capital social, e mostrava que ele não tinha vínculo nenhum com a loja que ele dizia que era dele. Então, dos dois, ou ele estava ocultando o patrimônio dele, já que na época ele dizia que pode processar ele, ninguém vai ter nada, tudo dele é em nome de terceiros, e isso já seria uma confissão de que ele oculta o patrimônio de certo modo, mas enfim. E aí o meu advogado ligou e falou: Carlito, tire isso do ar, porque senão ele vai descobrir o que você está denunciando aí e vai acabar corrigindo tudo isso e não vai dar em nada. E, estranhamente, no outro dia que eu fiz essa live, a loja Nando Moura Optimus saiu do ar. Até hoje vocês podem procurar aí, não tem mais, só se ele voltar a partir do momento que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui, mas saiu do ar. Depois ele divulgou informações falsas sobre o Henry, sobre mim, sobre o próprio, dizendo que ele tinha estudado fora do Brasil, na Holanda, se não me engano, que tinha um certificado que tinha estudado fora. E aí, à época, o PC Siqueira pediu para que alguém que acompanhasse o canal dele lá de fora buscasse saber se o nome do Luiz Fernando Canin, não é assim que fala, seu Nando Moura? Você disse que ninguém sabe falar do seu sobrenome, né? O Luiz Fernando Canin, já que é italiano, parlare é italiano. Alguém fosse lá e checasse se realmente lá na universidade que ele alegava que tinha estudado, tinha o nome dele como um dos formandos. E adivinhe, não tinha o nome dele lá como formando. Ele admitiu pela primeira vez que realmente ele não tinha o diploma e que saiu, assim como o Kim Kataguiri, porque ele sabia mais que o professor. Passado isso, veio o Nando Moura depois com a ideia do nazismo de esquerda, passando vergonha. Depois veio com a ideia do Stalin ganhando o Prêmio Nobel da Paz, passando também vergonha. Depois veio com a ideia de que queria ter, que só o Bolsonaro sendo eleito, o dólar ia cair, o emprego ia crescer, a situação do Brasil ia aumentar. Passou vergonha. E depois, passado-se um tempo ali, a gente falando que ele iria se arrepender, ele disse que não estava arrependido, que queria ter uma urna em casa todo dia para apertar 17, todo dia. O ponto áureo do Nando Moura, para quem não conhece o trabalho dele, inclusive alguns dos vídeos que ele fez ele apagou, são vídeos atacando o Jean Willis, deputado à época, vídeos atacando também uma moça chamada Jojo Artesanato, né, que ele acabou atacando toda essa moça que ela ficou prejudicada no trabalho dela, vídeos que ele xinga a Kéfera de vagabunda, por exemplo, e em 2019 aproximadamente ele fez um vídeo também atacando meninas. Ele pegou um vídeo onde as meninas estavam dançando funk proibidão, meninas jovens, acho que de 11, 12 anos, repostou o vídeo na aba comunidade dele e os seguidores dele foram pra lá atacar essas meninas. Eu vou deixar pra vocês, inclusive, aqui nesse vídeo, trechos de comentários do que na época os seguidores dele foram lá falar no vídeo das meninas de 11 e 12 anos. Detalhe, ele não escondeu o rosto das meninas, como recomenda o ECA, ele expôs as meninas em situação de constrangimento. À época eu fiz uma denúncia no Conselho Tutelar em São Paulo e no Ministério Público, mas não deu em nada, né, já que nem ele falou nada disso e nem eu recebi nenhum tipo de confirmação do Ministério Público nem do Conselho Tutelar sobre o andamento do que o Nando Moura tinha feito. A menina fez vídeo na época pedindo desculpa, chorando, porque estava dançando funk proibidão. E aí, depois disso, a menina sumiu, porque os seguidores do Nando Moura disseram que aonde aquelas mini P, que eram projetos de marginais, né, e de mulher de bandido, criasse canal, eles iriam lá atacar. Esse cara é o mesmo que disse defender as mulheres e que o que fizeram com a companheira dele foi um absurdo. Eu não vou citar o nome de quem é, porque essa figura não é pública, mas eu vou comentar um pouco do que aconteceu em uma situação que o Nando Moura alega que a gente divulgou informação falsa atribuída a alguém ligada a ele, ou ligado a ele. A gente teve acesso a uma peça que trazia informação de que uma pessoa ligada a ele fazia compras em um determinado site, desses que tem na internet, e fazia as compras, recebia o produto em casa e alegava que o produto não tinha chegado.
E isso aconteceu com frequência. Após a quantidade imensa de vezes que essa situação aconteceu, uma das empresas decidiu denunciar essa pessoa e a polícia acabou fazendo, né, algumas buscas para poder acompanhar e saber se a informação era verdadeira ou não. E a polícia chegou a visitar, né, o local que essa pessoa reside ou residia e encontrou peças, inclusive, idênticas às peças compradas por essa pessoa no site. Mas, dada a situação toda que foi colocada ali, complexa, para poder realmente conseguir condenar alguém por algo tão grave, você precisa ter tudo fechadinho, tudo certinho, porque existe uma coisa no direito chamado indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, o réu ele sempre vai ser beneficiado, e essa denúncia foi arquivada. O Nando Moura fala que essa pessoa que foi exposta, segundo o próprio, é inocente, mas nessa peça específica que a gente está se referindo aqui, não tinha lá escrito que a pessoa era inocente. Para quem trabalha com direito, sabe que quando um processo ele é arquivado por falta de provas ou porque estagnou em alguma situação, ele pode ser reaberto de novo se novas informações vierem a surgir. Quando o processo é arquivado e tem como resultado a inocência, sai o mérito da decisão como inocente, julgado e inocentado, aí você diz que a pessoa é inocente. Enquanto o processo está lá arquivado aguardando novas provas, a situação pode ser revertida. Eu tô falando isso para vocês aqui porque o Nando Moura ele tem a mania de atentar contra as pessoas juridicamente. Hoje menos, porque ele percebeu que nós não somos um monte de gente desacompanhada e desinformada, mas antes tudo dele era ameaçar processo. Eu vou te processar, eu vou te fazer isso, eu vou denunciar você. O assédio jurídico, inclusive, que ele promovia, era frequente. Isso, inclusive, culminou em maus lençóis para ele em algumas situações, como na própria situação envolvendo o João Willis, que ele perdeu, na situação do Tico Santa Cruz, que ele também perdeu, e em tantas outras situações que ele perdeu. O sonho do Nando Moura é que o Felipe Neto acabe falando dele no canal dele e o Felipe Neto não fala ou ignora, por isso que ele fica com raiva. E para finalizar esse comentário aqui em relação ao Nando Moura, para vocês que seguem ele entenderem o caráter desse senhor que se diz cristão, ó pai, criador, ó pai, né? Tá parecendo inclusive com o Henrique Cristo agora, com aquele cabelinho que ele tá e a barba. Quando o carteiro Reaça foi lá nas redes sociais atacar o Nando Moura porque o filho dele morreu, sabe quem foi que fez vídeo defendendo o Nando Moura? Uma pessoa que ele atacou, inclusive, o Claisso. O Claisso fez um vídeo mostrando solidariedade ao Nando Moura. O Samuel Borelli também mostrou solidariedade ao Nando Moura. Eu e outras pessoas nas redes sociais também mostramos solidariedade. Porque apesar da nossa disputa ideológica, né, a gente está em campos ideológicos diferentes, existe um limite até onde as coisas vão. E analisando o limite das pessoas racionais e que têm caráter ou um mínimo de escrúpulos, o que o Gil Diniz fez rompia todos esses limites. Mas você sabe o que foi que o Nando Moura fez em relação ao Claisso? Além de atacar o Claisso com frequência no canal dele e atacar de novo agora no Vilela também, o Claisso chegou a divulgar um perfil chamado Ozzy Returns, em um passado recente, um perfil que divulgava conteúdo racista, xenofóbico e com discurso de ódio. Ele divulgou esse perfil e o Claisso tinha sido ameaçado por esse rapaz. Não só o Claisso, como a filha dele. Então vocês acham realmente que esse jovem aí, esse jovem senhor, né, que passou 80% do tempo lá no podcast xingando as pessoas e outros 20% mentindo, realmente tem esse caráter todo? Um cara que deseja o mal daqueles que em algum momento foram solidários com ele, mesmo estando em campos ideológicos diferentes. O cara que diz que respeita as mulheres, mas que em um dos vídeos que eu fiz eu mostrei que ele mandou a mulher dar meia hora de bunda com o relógio parado, chamou a Kéfera de vagabunda, atacou também a Luísa Sonza, a Anitta e tantas outras figuras. Sabe qual que é o tipo de conteúdo que o Nando Moura faz? O conteúdo do ódio. Ele faz conteúdo de ódio, é basicamente isso. Ele não tem capacidade técnica nem para tocar instrumento. É só lembrar dos Mariotes falando lá sobre a mão de alface do Nando Moura. Então toda essa situação que culminou com a ascensão desse jovem aí, né, que diz que esse jovem senhor, que lá no podcast fez questão de falar, olha o carro que eu ando, olha a casa que eu vivo, né, e a que custa você conseguir essa casa e esse carro? Porque eu posso dizer para você que aquele livrinho que tá ali, ó, do lado de cá, ó, esse daqui e esse daqui, foram escritos por mim, não foi nenhum ghostwriter que escreveu. Esse aqui, inclusive, best-seller no Brasil,
e best-seller também na Espanha em livros com temática de política em língua portuguesa. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, eu também consegui com trabalho. A diferença, como bem lembrou meu amigo Henri Bugalho, é que quando eu chego em casa que eu boto a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilamente. Você, eu já não sei. Inclusive, depois de perceber você participando do programa do Vilela, aparentemente você está em surto. Eu, inclusive, se fosse a sua companheira ou familiar seu, iria procurar ajuda especializada, porque realmente você está passando por uma situação complicada e já está evidente na sua cara que a situação está mais complexa. Sobre outra mentira que o Nando Moura falou no podcast, que todos os familiares dele votaram no Bolsonaro, não é verdade. A gente sabe porque eu e outras pessoas estávamos na época investigando o envolvimento, talvez ali, em algumas coisas que a gente imaginava que poderia denunciar, e a gente descobriu que tem gente na família do Nando Moura que não votou no Bolsonaro e votou inclusive no PT. Mas isso não vem ao caso, eu não expus e nem vou expor porque essas pessoas não são públicas. Eu só tenho opinião do irmão do Nando Moura, que na maioria das vezes é o advogado dele e que acaba perdendo processos porque o irmão coloca ele sempre em algum tipo de furada, algum tipo de falcatrua. E para finalizar esse conteúdo aqui, respondendo ao que você comentou lá no vídeo que você fez sobre o Henri Bugalho, se tem um lixo nessa internet, esse lixo é você. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Compartilha esse vídeo com o Nando Moura, o maluco das redes sociais aí. Se puder colaborar com o nosso trabalho, ajuda aí seguindo as plataformas, se tornando membro lá na Pingback também. E se o Nando Moura disser que é mentira o que a gente está falando, eu posso colocar no ar aqui os vídeos que ele apagou. Tá bom? Inclusive vídeos que ele pedia o fechamento do STF, que estranhamente sumiram do canal dele. Será que é porque ficou com medo de ser preso? Compartilha com outras pessoas, deixa like, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final para vocês, cabeça vazia é oficina para Nando Moura e para Bolsonaro.